O Capital, livro 1, Karl Marx, Advertências de Louis Althusser. Há uma tendência em falar de mutação ou revolução na tecnologia contemporânea. Na realidade, Marx afirma desde o Manifesto Comunista e demonstra no Capital que o modo de produção capitalista se caracteriza por uma revolução ininterrupta dos meios de produção, sobretudo dos instrumentos de produção, tecnologia. Tem-se anunciado grandiosamente como sem precedentes o que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos, e é verdade que recentemente as coisas avançaram mais rápido do que antes. Mas é uma simples diferença de grau, não de natureza. A história do capitalismo é toda ela a história de um prodigioso desenvolvimento da produtividade por meio do desenvolvimento da tecnologia. Isso resulta hoje, como também no passado, na introdução de máquinas cada vez mais aperfeiçoadas no processo de trabalho, que permitem produzir a mesma quantidade de produtos em tempo 2 ou 3 vezes menor, e, portanto, num desenvolvimento manifesto da produtividade. Mas, correlativamente, isso tem efeitos precisos no agravamento da exploração da força de trabalho, a aceleração do ritmo de trabalho, supressão de empregos e postos de trabalho, não apenas para os proletários, mas também para os trabalhadores assalariados não proletários, inclusive certos técnicos, até mesmo de alto escalão, que não estão mais atualizados com o progresso técnico e, portanto, não tem mais valor no mercado, daí o desemprego subsequente. É disso que Marx trata com extremo rigor e precisão na seção 4, a produção do mais-valor relativo. Ele desmonta os mecanismos de exploração pelo desenvolvimento da produtividade em suas formas concretas. Demonstra assim que desenvolvimento da produtividade nunca pode beneficiar espontaneamente a classe operária, mas ao contrário é feito precisamente para aumentar a sua exploração. Demonstra assim de maneira irrefutável que a classe operária não pode esperar nenhum benefício do desenvolvimento da produtividade moderna antes de derrubar o capitalismo e tomar o poder de Estado através de uma revolução socialista. Demonstra que daqui até a tomada revolucionária do poder que abra a via do socialismo, a classe operária não pode ter outro objetivo. Logo, também não tem outro recurso a não ser lutar contra os efeitos da exploração gerados pelo desenvolvimento da produtividade. Para limitar esses efeitos, luta contra a aceleração do ritmo de trabalho, contra a arbitrariedade do bônus de produtividade, contra as horas extras, contra a supressão de postos de trabalho, contra o desemprego causado pela produtividade. Luta essencialmente defensiva e não ofensiva. Aconselho o leitor que chegou ao fim da seção 4 que deixe provisoriamente de lado a seção 5ª, a produção do mais-valor absoluto e relativo, e passe diretamente para a luminosa seção 6 sobre o salário. Nela, os proletários estão literalmente em casa, porque Marx examina, além da mistificação burguesa que declara o trabalho do operário é pago de acordo com o seu valor. Repito, nela, os proletários estão literalmente em casa, porque Marx examina, além da mistificação burguesa que declara que o trabalho do operário é pago de acordo com seu valor, as diferentes formas de salário. Primeiro, o salário por tempo e depois o salário por peça. Ou seja, as diferentes armadilhas em que a burguesia tenta prender a consciência operária para destruir toda a vontade de luta de classe organizada. Aqui os proletários reconhecerão que sua luta de classe só pode se opor de maneira antagônica à tendência de agravamento da exploração capitalista. Reconhecerão, no que diz respeito ao salário, como dizem os ministros e seus respectivos economistas, no que diz respeito ao nível de vida ou à renda, a luta de classe econômica dos proletários e de outros assalariados só pode ter um sentido, uma luta defensiva contra a tendência objetiva do sistema capitalista ao aumento da exploração em todas as suas formas. Digo claramente luta defensiva e, portanto, luta contra a diminuição do salário. É claro que toda luta contra a diminuição do salário é, ao mesmo tempo, uma luta para aumentar o salário existente. Mas falar apenas da luta para aumentar o salário é designar o efeito da luta, arriscando-se a ocultar sua causa e seu objetivo.
Diante da tendência inexorável do capitalismo à diminuição do salário, a luta para aumentar o salário é seu principal. Digo melhor, diante da tendência inexorável do capitalismo à diminuição do salário, a luta para aumentar o salário é, por seu princípio mesmo, uma luta defensiva contra a tendência do capitalismo de diminuir o salário. Está perfeitamente claro, então, como Marx aponta na seção 6, que a questão do salário não pode de modo algum se resolver por si mesmo através da distribuição entre operários e outros trabalhadores assalariados dos benefícios do desenvolvimento, ainda que espetacular, da produtividade. A questão do salário é uma questão de luta de classe. Ela se resolve não por si mesma, mas pela luta de classe, sobretudo pelas diversas formas de greve que mais cedo ou mais tarde levam à greve geral. Que essa greve geral seja puramente econômica e, portanto, defensiva, defesa dos interesses materiais e morais dos trabalhadores, luta contra a classe, luta contra a dupla tendência capitalista ao aumento da duração do trabalho e à diminuição do salário, ou tome uma forma política e, portanto, ofensiva, luta pela conquista do poder de Estado, a revolução socialista e a construção do socialismo. Todos os que conhecem as distinções de Marx, Engels e Lenin sabem que diferença separa a luta de classe política da luta de classe econômica. A luta de classe econômica, sindical, é defensiva porque é econômica, contra as duas grandes tendências do capitalismo. A luta de classe política é ofensiva porque é política, para a tomada do poder pela classe operária e seus aliados. É preciso distinguir bem essas duas lutas, embora na prática elas se confundam entre si, mais ou menos segundo a conjuntura. A luta é certa e a análise que Marx faz de todas as lutas de classes econômicas na Inglaterra no livro 1 é a prova disto. Uma luta de classe que queira deliberadamente se restringir ao campo da luta econômica é e sempre será defensiva, portanto, sem esperança de derrubar o regime capitalista. Essa é a maior tentação dos reformistas fabianos, trade unionistas, de que fala Marx, e de maneira geral da tradição social-democrata da Segunda Internacional. Somente uma luta política pode mudar o rumo e superar esses limites, portanto, deixar de ser defensiva e se tornar ofensiva. Podemos ter essa conclusão nos enfrentamentos do capital e podemos tê-la com todas as letras nos textos políticos do próprio Marx. Podemos ter essa conclusão nas entrelinhas do Capital e podemos lê-la com todas as letras nos textos políticos do próprio Marx, de Engels e Lenin. É a questão número 1 do movimento operário internacional, desde que ele se fundiu com a teoria marxista. Os leitores poderão passar em seguida à seção 6, o processo de acumulação do capital, que é muito clara. Marx explica que a tendência do capitalismo é reproduzir e alargar a própria base do capital, já que consiste em transformar em capital o mais-valor extorquido dos proletários, e já que o capital vira uma bola de neve para extorquir cada vez mais trabalho, mais valor dos proletários. E Marx mostra como em uma magnífica ilustração concreta a Inglaterra de 1846 a 1866. Quanto ao capítulo 24, a assim chamada acumulação primitiva, que encerra o livro, ele traz a segunda grande descoberta de Marx. A primeira foi a do mais-valor. A segunda é a dos meios incríveis pelos quais a acumulação primitiva se realiza, graças aos quais mediante a existência de uma massa de trabalhadores livres, isto é, desprovida de meios de trabalho e de descobertas tecnológicas, o capital pôde nascer e se desenvolver nas sociedades ocidentais. Esses meios são a mais brutal violência, o roubo e os massacres que abriram para o capitalismo sua via régia na história humana. Este último capítulo contém riquezas prodigiosas que não foram ainda exploradas, em especial a tese que devemos desenvolver de que o capitalismo nunca deixou de empregar e continua a empregar em pleno século XX, nas margens de sua existência metropolitana, isto é, nos países coloniais e ex-coloniais, os meios da mais bruta violência. Aconselho insistentemente, portanto, o seguinte método de leitura. 1. Deixar deliberadamente de lado a primeira leitura, a seção 1, Mercadoria e Dinheiro. 2.
Começar a leitura do livro 1 pela seção 2, a transformação do dinheiro em capital. 3. Ler com atenção as seções 2, a transformação do dinheiro em capital. 3. A produção do mais-valor absoluto. E 4. A produção do mais-valor relativo. Deixar de lado a seção 5, a produção do mais-valor absoluto e relativo. 5. Ler atentamente as seções 6, o salário, 7, o processo de acumulação do capital e o capítulo 24, assim chamada a acumulação primitiva. 6. Começar a ler enfim, com infinitas precauções a seção 1, mercadoria e dinheiro, sabendo que ela continuará extremamente difícil de ser compreendida, mesmo depois de várias leituras das outras seções, se não houver ajuda de um certo número de explicações aprofundadas. Garanto que os leitores que quiserem observar escrupulosamente essa ordem de leitura, lembrando-se do que foi dito sobre as dificuldades políticas e teóricas de qualquer leitura do Capital, não se arrependerão. Ponto 2. Passo a tratar agora das dificuldades teóricas que impedem uma leitura rápida, ou mesmo em certos pontos, uma leitura mais atenta do livro 1 do Capital. Lembro que é apoiando-se nessas dificuldades que a ideologia burguesa tenta se convencer, mas consegue realmente, de que ela refutou há muito tempo a teoria de Marx. A primeira dificuldade é de ordem muito geral. Ela se refere ao simples fato de que o livro 1 é somente o primeiro de uma obra composta de 4 livros. Eu disse bem, 4. Se é conhecida a existência dos livros 1, 2 e 3, e mesmo que tenham sido lidos, há um silêncio em geral sobre o livro 4, supondo ao menos que se suspeite de sua existência. O misterioso livro 4 só é misterioso para os que pensam que Marx é um historiador, entre outros, autor de uma história das doutrinas econômicas, porque foi com esse título aberrante que Molitor introduziu, se é que se pode chamar assim, uma determinada obra aprofundamente teórica. Digo, o misterioso livro 4, se é misterioso para os que pensam que Marx é um historiador, entre outros, autor de uma história das doutrinas econômicas, porque foi com esse título aberrante que Molitor traduziu, se é que se pode chamar assim, uma determinada obra profundamente teórica, denominada, na verdade, Teoria do Mais-Valor. Sem sombra de dúvida, o livro 1 do Capital é o único que Marx publicou em vida. Os livros 2 e 3 foram publicados depois de sua morte, em 1883, por Engels, e o livro 4 por Kautsky. Em 1886, no prefácio da edição inglesa, Engels pôde dizer que o livro 1 é um todo em si mesmo. E, de fato, como não se dispunha dos livros seguintes, era preciso considerá-lo uma obra independente. Não é mais o caso hoje. Dispomos com todo efeito dos 4 livros em alemão e em francês. Observa aqueles que é de seu interesse reportar-se constantemente ao texto alemão para controlar a tradução não só do livro 4, que está cheio de erros graves, mas também dos livros 2 e 3. Algumas dificuldades terminológicas nem sempre foram bem resolvidas. E do livro 1, traduzido por Roy, é uma versão que o próprio Marx revisou por completo, retificando-a e até mesmo aumentando-a significativamente em algumas passagens. Marx, duvidando da capacidade teórica dos leitores franceses, em algumas passagens atenuou perigosamente a clareza das expressões conceituais originais. O conhecimento dos 3 outros livros permite resolver muitas das grandes dificuldades teóricas do livro 1, sobretudo as que se encontram na terrível seção 1, abre aspas, mercadoria e dinheiro, fecha aspas, em torno da famosa teoria, abre aspas, do valor-trabalho, fecha aspas. Presa a uma concepção hegeliana da ciência, para Hegel só a ciência filosófica, e por isso toda a verdadeira ciência deve fundar seu próprio começo, Marx pensava que em qualquer ciência todo começo é difícil. De fato, a seção 1 do livro 1 apresenta uma ordem de exposição cuja dificuldade se deve, em grande medida, a esse preconceito hegeliano. Além disso, Marx redigiu este começo uma dezena de vezes antes de lhe dar forma definitiva.
como se lutasse contra uma dificuldade que não era apenas de simples posição e não sem razão. Dou em poucas palavras o princípio da solução. A teoria do valor-trabalho, entre aspas, de Marx, que todos os economistas, entre aspas, e ideólogos burgueses criticaram com condenações ridículas, é inteligível, mas só é inteligível como um caso particular de uma teoria que Marx e Engels chamaram de lei do valor, ou lei da repartição da quantidade de força de trabalho disponível segundo os diversos ramos da produção, repartição indispensável à reprodução das condições da produção. Até uma criança compreenderia, diz Marx, em 1868, em termos que desmentem, portanto, o inevitável e difícil começo de toda a ciência. Sobre a natureza dessa lei, remeta, entre outros textos, as cartas de Marx a Kugelmann, de 6 de março e 11 de julho de 1868. A teoria do valor-trabalho, entre aspas, não é o único difícil livro 1. A teoria do valor-trabalho, entre aspas, não é o único ponto difícil no livro 1. É necessário mencionar naturalmente a teoria do mais-valor, o pesadelo dos economistas e dos ideólogos burgueses, que a acusam de ser metafísica aristotélica, inoperacional, etc. Ora, a teoria do mais-valor só é inteligível como um caso... A teoria do mais-valor só é inteligível como um caso particular de uma teoria mais vasta, a teoria do mais-trabalho. O mais-trabalho existe em toda a sociedade. Nas sociedades sem classe, ele é, uma vez separada, a parte necessária à reprodução das condições da produção, é partido entre os membros da comunidade primitiva comunista. Nas sociedades de classe, ele é, uma vez separado, a parte necessária à reprodução das condições da produção, extorquida das classes exploradas pelas classes dominantes. Na sociedade de classes capitalista, na qual, pela primeira vez na história, a força do trabalho se torna mercadoria, o mais-trabalho extorquido assume a forma do mais-valor. Mais uma vez, não vou desenvolver a questão. Limito-me a indicar o princípio da solução, cuja demonstração exigiria argumentos detalhados. O livro 1 contém ainda outras dificuldades teóricas vinculadas às precedentes ou a outros problemas. Por exemplo, a teoria da distinção que deve ser introduzida entre o valor e a forma de valor, a teoria da quantidade de trabalho socialmente necessário, a teoria do trabalho simples e do trabalho complexo, a teoria das necessidades sociais, etc. Por exemplo, a teoria da composição orgânica do capital, ou a famosa teoria do fetichismo da mercadoria e de sua ulterior generalização. Todas essas questões e muitas outras ainda constituem dificuldades reais objetivas, às quais o livro 1 dá soluções ou provisórias ou parciais. Por que essa insuficiência? É preciso saber que quando publicou o livro 1 do Capital, Marx já tinha escrito o livro 2 e parte do livro 3, este último na forma de rascunho. De todo modo, como prova sua correspondência com Engels, ele tinha tudo na cabeça, ao menos no fundamental. Mas era materialmente impossível que pudesse pôr tudo isso no livro 1 de uma obra que devia comportar 4 livros. Além disso, embora tivesse tudo na cabeça, Marx não tinha todas as respostas para as questões que ele tinha em mente, e isso se percebe em certos pontos do livro 1. Não é por acaso que somente em 1868, portanto, um ano depois da publicação do livro 1, Marx escreva que a compreensão da lei do valor, da qual depende a compreensão da seção 1, está ao alcance de uma criança. O livro 1 deve se convencer de um fato perfeitamente compreensível se considerarmos que Marx desbravava pela primeira vez na história do pensamento humano um continente virgem. O livro 1 contém algumas soluções de problemas que só serão colocados nos livros 2, 3 e 4, e certos problemas cujas soluções só serão demonstradas nesses volumes. É essencialmente a esse caráter de suspense, ou se preferir, de antecipação, que se deve a maior parte das dificuldades objetivas do livro 1. Portanto, é preciso ter isso em mente e assumir as consequências, isto é, ler o livro 1 levando em conta os livros 2, 3 e 4. Existe, no entanto, uma segunda ordem de dificuldades que constitui um obstáculo real à leitura do livro 1 e diz respeito não ao mais fato
de que o Capital compreende 4 livros, mas aos requisitos na linguagem, mesmo no pensamento de Marx, da influência do pensamento de Hegel. Talvez o leitor saiba que recentemente tentei defender a ideia de que o pensamento de Marx é fundamentalmente diferente do pensamento de Hegel e, portanto, há entre Hegel e Marx um verdadeiro corte, ou se preferir, ruptura. Quanto mais o tempo passa, mais penso que essa tese é justa. No entanto, devo reconhecer que dei uma ideia demasiado rígida dessa tese, defendendo que tal ruptura poderia ter ocorrido em 1845, teses sobre Feuerbach, a ideologia alemã. Na verdade, algo decisivo começa em 1845, mas foi necessário que Marx fizesse um longuíssimo trabalho de revolucionarização para chegar a formular em conceitos verdadeiramente novos a ruptura com o pensamento de Hegel. O famoso prefácio de 1859, A Crítica da Economia Política, é ainda profundamente hegeliano evolucionista. Os Grundrisse, ato de 1857 e 1859, também são bastante marcados pelo pensamento de Hegel, do qual Marx tenha retido com admiração a grande lógica em 1858. Quando é lançado o livro 1 do Capital em 1867, ele ainda apresenta vestígios da influência hegeliana. Estes só desaparecerão totalmente mais tarde. A Crítica do Programa de Gotha, 1875. Assim como as glosas marginais ao Tratado da Economia Política de Adolf Wagner, 1882, são totalmente e definitivamente destituídos de qualquer vestígio de influência hegeliana. São total e definitivamente destituídos de qualquer vestígio de influência hegeliana. Para nós, portanto, é da maior importância saber de onde vinha Marx. Ele vinha do neo-hegelianismo, que era um retorno de Hegel a Kant e Fichte. Em seguida do Feuerbachismo, Feuerbachismo puro e do Feuerbachismo impregnado de Hegel, os manuscritos de 1844, antes de reencontrar Hegel em 1858. E também interessa saber para onde ele ia. A tendência do seu pensamento o levava irresistivelmente a abandonar radicalmente, e também interessa saber para onde ele ia. A tendência de seu pensamento o levava irresistivelmente a abandonar radicalmente, como se via na Crítica do Programa de Gotha em 1875 e nas glosas marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner, de 1862, qualquer sombra de influência hegeliana. Mesmo abandonando irreversivelmente qualquer influência de Hegel, Marx reconhecia uma dívida importante com ele, a de ter concebido pela primeira vez a história como um processo sem sujeito. Repito, há de ter concebido pela primeira vez a história como um processo sem sujeito. E levando em conta essa tendência que podemos apreciar com vestígios prestes a desaparecer, os traços de influência hegeliana que subsistem no livro 1, levando em conta essa tendência que podemos apreciar com vestígios prestes a desaparecer, os traços de influência hegelianas que subsistem no livro 1. Já identifiquei tais vestígios no problema tipicamente hegeliano do difícil começo de toda a ciência, do qual a seção 1 do livro 1 é manifestação clara. Mas precisamente essa influência hegeliana pode ser localizada no vocabulário que Marx emprega nessa seção 1. No fato de que ele fala de duas coisas completamente diferentes, a utilidade social dos produtos e o valor de troca desses mesmos produtos, em termos que só ele tem uma palavra em comum. Marx emprega nessa seção 1, no fato de que fala de duas coisas completamente diferentes, a utilidade social dos produtos e o valor de troca desses mesmos produtos, em termos que só tem uma palavra em comum, a palavra valor. De um lado, valor de uso, de outro, valor de troca. Se Marx se expõe ao ridículo com o vigor que conhecemos, o tal Wagner, esse vir obscuros nas glosas marginais de 1882, é porque Wagner finge acreditar que, como Marx, utiliza nos dois casos a mesma palavra, valor. O valor de uso e o valor de troca provém de uma cisão hegeliana do conceito de valor. O fato é que Marx não tomou o cuidado de eliminar a palavra valor da expressão valor de uso e fala simplesmente como deveria de utilidade social dos produtos.
É por isso que em 1873, nos pós-fácil, a segunda edição alemã do Capital, Marx pôde voltar atrás e reconhecer que havia corrido o risco de, no capítulo sobre a teoria do valor, justamente a seção 1, coquetear aqui e ali com seus modos peculiares de régua e de expressão. Aqui está meio confuso, vou repetir. É por isso que em 1873, no pós-fácil, a segunda edição alemã do Capital, Marx pôde voltar atrás e reconhecer que havia corrido o risco de, no capítulo sobre a teoria do valor, justamente a seção 1, entre aspas, coquetear aqui e ali com seus modos peculiares de Hegel, de expressão. Devemos assumir as consequências disso, o que pressupõe, no limite, reescrever a seção 1 do livro do Capital, de modo que ela se torne, no começo, que não seja difícil, mas simples e fácil. A mesma influência hegeliana se encontra na imprudente fórmula do item 7 do capítulo 24 do livro 1, no qual Marx, falando da expropriação dos expropriadores, declara: é a negação da negação. Imprudente porque não faz estragos. Repito, imprudente porque ainda faz estragos, a despeito de Stalin ter tido razão de suprimir por conta própria a negação das leis da dialética, se bem que em proveito de outros erros ainda mais graves. O último vestígio da influência hegeliana, e dessa vez flagrante e extremamente prejudicial, já que todos os teóricos da reificação e da alienação encontraram nele como que fundar suas interpretações idealistas do pensamento de Marx, a teoria do fetichismo, o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo, 4 itens do capítulo 1 da seção 1. Compreende-se que eu não possa me estender aqui sobre esses diferentes pontos que exigiriam uma ampla demonstração. Ainda os assinados, porque com um muito equivocado e célebre, infelizmente, prefácio à contribuição à crítica da economia política, o hegelianismo e o devolucionismo, sendo evolucionismo ou hegelianismo do pobre, que os impregnam, fizeram grandes estragos na história do movimento operário marxista. Assinalo que nem por um instante sequer Lenin cedeu à influência dessas páginas hegeliano-evolucionista, do contrário não teria conseguido combater a traição da Segunda Internacional, construir o partido bolchevique, conquistar à frente das massas populares russas o poder de Estado para instaurar a ditadura do proletariado e engajar-se na construção do socialismo. Assinalo também que, para a infelicidade do mesmo movimento comunista internacional, Stalin fez do prefácio de 1859 seu texto de referência, como se pode constatar na história do Partido Comunista Bolchevique e no capítulo intitulado Materialismo Histórico e Materialismo Dialético de 1938, o que explica muitas coisas daquilo que se chama, por um termo que não tem nada de marxista, o período do culto da personalidade. Voltaremos a essa questão em outro lugar. Acrescento ainda uma palavra para evitar ao leitor do livro 1 um grande mal-entendido, que dessa vez não tem nada a ver com as dificuldades que acabei de expor, mas refere-se à necessidade de ler com muito mais atenção o texto de Marx. Esse mal-entendido concerne ao objeto tratado a partir da seção 1 do livro. Esse mal-entendido concerne ao objeto tratado a partir da seção 2 do livro 1, a transformação do dinheiro em capital. Marx fala ali da composição orgânica do capital, dizendo que na produção capitalista há, para todo o capital dado, uma fração, digamos 40%, que constitui o capital constante, matéria-prima, edifícios, máquinas, instrumentos, e de outros, digamos 60%, que constitui o capital variável, despesa com a compra das forças de trabalho. O capital constante é chamado desse modo porque permanece constante no processo de produção capitalista. Ele não produz um novo valor, portanto, permanece constante. O capital variável é chamado de variável porque produz um valor novo, superior ao seu valor anterior, pelo jogo da extorsão do mais-valor que ocorre no uso da força de trabalho. Ora,
A imensa maioria dos leitores, inclusive, é claro, os economistas, entre aspas, que, ouso dizer, são fadados a esse equívoco por sua deformação profissional como técnicos da política econômica burguesa, acredita que Marx elabora, ao abordar a composição orgânica do capital, uma teoria da empresa, ou, para empregar termos marxistas, uma teoria da unidade da produção. No entanto, Marx diz exatamente o contrário. Ele fala sempre da composição orgânica do capital social total, mas na forma de um exemplo aparentemente concreto que dá cifras. Por exemplo, sobre 100 milhões, capital constante igual a 40 milhões, 40%, e capital variável 60 milhões, 60%. Marx não trata nesse exemplo cifrado de uma outra empresa, mas de uma fração do capital total. Ele raciocina para as comodidades do leitor e para fixar as ideias como um exemplo concreto, com cifras, portanto, mas esse exemplo concreto serve simplesmente de exemplo para falar do capital social. Desse ponto de vista, assinalo que não se encontra em lugar algum do capital uma teoria da unidade de produção ou uma teoria da unidade de consumo e capitalistas. Sobre esses dois pontos, a teoria de Marx ainda deve ser completada. Assinalo também a importância política dessa confusão, que foi definitivamente dissipada por Lenin em sua teoria do imperialismo. Sabe-se que Marx planejava tratar no capital do mercado mundial, isto é, da extensão tendencial ao mundo inteiro das relações de produção capitalistas. Essa tendência encontrou sua forma acabada no imperialismo. É muito importante pesar a importância política decisiva dessa tendência, que Marx e a Primeira Internacional perceberam perfeitamente. Com efeito, se é verdade que a exploração capitalista, extorsão do mais-valor, existe nas empresas capitalistas, onde são contratados os operários assalariados e os operários são as suas vítimas e, portanto, suas testemunhas imediatas, essa exploração local somente existe como uma simples parte de um sistema de exploração generalizado que se estende gradualmente das grandes empresas industriais urbanas para as empresas capitalistas agrárias e depois para as formas complexas de outros setores, artesanato urbano e rural, empreendimentos agrofamiliares, empregados e funcionários, etc. Não somente em um país capitalista, mas no conjunto dos países capitalistas e, por fim, somente em um país capitalista e, por fim, repito, ao resto do mundo, primeiro pela exploração colonial direta, apoiada na ocupação militar colonialismo, e depois pela indireta, sem ocupação militar, neocolonialismo.